Deus do céu, hoje eu vou ser tudo aqui, eu não tô muito dando. Pode começar. Bem, então nós colhemos a todos e todas aí, né? Não sei se a Neila quer dar uma palavrinha ou inicial. Contigo. Mas hoje, assim, nós nos sentimos felizes por estar com vocês e principalmente falando de todo esse preconceito político e econômico e o que afeta na vida das mulheres, né? Nessa semana dedicada às mulheres e que nós temos vivido tantas situações. Agora eu falava com o meu papel de educadora, a Lúcia reverenda, e tem tantas profissões e a gente está sabendo se virar, né, nas nossas profissões. Um pouco sofrido, mas como mulheres e guerreiras que somos, e mulheres de luta, estamos aí. Tá? Então, bem-vindo a todos e devolvo para o Valdir. Ok, obrigado, Neila. Vamos então introduzindo esse momento, né? A Tereza vai nos orientando. E daí, né, como sempre, né, quando for o momento do canto, a gente fecha o microfone, acompanha, canta e dança, né, onde a gente está. Tá certo? Então, boa noite, eu sou Tereza, né, filha do Valdir aqui. Só conhecia mesmo as pessoas que são aqui de Joinville, que estão participando. Mas ontem participei com vocês, então já conheço de rosto alguns, né? Vamos começar, então, cantando uma música que eu aprendi no CEBI e que acredito que vocês conheçam também, pelo menos aqui em Joinville, e marca bem o CEBI. E como meu pai falou, né, quem quiser cantar e levantar e dançar também, né, vamos imaginar que a gente está nessa roda, né? Deus chama a gente para um momento novo e caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado, ninguém é capaz. Isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Isso, assim a gente se sente acolhido, né? E todos nessa mesma roda. E então, unidos como a gente está aqui, né? Em nome desse Deus que nos fez unidade, um Deus que é unidade, né? Em nome desse Deus trino que é Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente quer celebrar e conversar hoje nessa noite, né? E no texto base da campanha da fraternidade desse ano, lá no parágrafo 96, diz assim: relembrar é fundamental para não esquecermos quem somos, de onde viemos, o que nos mantém em pé e nos fortalece em meio às adversidades.
Então, agora a Vânia vai projetar aí um pequeno vídeo para a gente, e através desse vídeo, assim como a gente vai ver essa pequena abelha que faz tanta diferença no ecossistema, vamos relembrar também do que a gente já fez nesse mundo e que também muda o mundo. Olha, pessoal, mirim preguiça. Na flor, o dorme toda a sua intensidade aqui. A mirim preguiça fazendo aquela coleta. Que legal! Quem nunca viu o mirim preguiça de pertinho, nesse foco, tá aí, fazendo a coleta de pólen. Aqui, no meu quintal de casa, aqui na minha coleção de plantas meliponícolas. Tá aí a confirmação. Tá explicado onde elas acham pólen. Imagem linda, né, pessoal? Olha só. Que bom a gente ver que um bichinho tão pequenininho, né, numa flor tão bonita e faz tanta diferença, né, na cadeia que existe, né, nesse todo esse ecossistema. E nesse tempo de pandemia a gente sente falta, né, de ver às vezes uma flor assim ao vivo, né, principalmente quem mora assim em apartamento como eu, né. E a gente sente falta também de dar as mãos, de dançar uma cantiga de roda aqui no grupo. E, ao mesmo tempo, tantas pessoas também perto de nós, até que a gente conhece, além dessas dificuldades que afetam um pouco o nosso emocional, também com a dificuldade do trabalho, de conseguir o pão, né, de ter o pão na sua mesa. E lá no capítulo 1, versículo 16, o profeta Joel coloca uma frase, uma pergunta que diz: por acaso não desapareceu da nossa vista o alimento e da casa do nosso Deus a alegria e o júbilo? Vou falar de novo. Por acaso não desapareceu da nossa vista o alimento e da casa do nosso Deus a alegria e o júbilo? Mesmo assim, né, tendo esse contraste de coisas tristes e coisas belas, queria convidar vocês agora para cantar essa música, que também está proposta lá no Manual da Campanha da Fraternidade, e ela tem a letra ali, mesmo que a gente não conheça, mas dá para, escutando, já ainda aprendendo, e vamos cantar com ela com essa esperança de que é possível um mundo melhor. Renascer na esperança.
Já não existem mais raças, não mais os muros da cor. Nas ruas e pelas praças, louvamos nosso Senhor. Nas ruas e pelas praças, louvamos nosso Senhor. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer, renascer na esperança. E já não valem as classes com tristes separações. Agora todos têm faces e unidos os corações. Agora todos têm faces e unidos os corações. Agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer, renascer na esperança. Alegres cantam felizes em seu bonito arraial. São como atores e atrizes de um novo e bom carnaval. São Como atores e atrizes de um novo e bom carnaval. agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer, renascer na esperança. E vem o Espírito Santo usando os dons da mulher pra encher o mundo de encanto, fazendo tudo que quer. Pra encher o mundo de encanto, fazendo tudo que quer. Agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer, renascer na esperança. Não sei o que, tô com dor nas costas. Mas então, não sei, com frio. Muito bem. Bom, né? Que bonito, né? E vem o Espírito Santo, né? Usar os dons da mulher, né? Para encher o mundo do encanto, né? Olha, quanta coisa bonita, quanta riqueza nessa letra dessa música, né? E hoje nós queremos, então, acolher mais uma vez todos e todas, né? Então, nós estamos em continuidade com esse seminário aqui dos 3 estados do Sul, né? CEBI Sul. E o tema, né? Superando o fundamentalismo, intolerância política e econômica, onde tivemos a alegria de ter a partilha do Silvino, né? Que hoje está aí nos acompanhando, né? Que bom, obrigado por estar aí conosco de novo. Então, quem não acompanhou ontem vai poder depois olhar, ver pelo YouTube, né? Vai poder acessar. E hoje nós vamos, então, ter a grata alegria, né, de ouvir a Adelaide, né? Adelaide que está aí conosco, né? Quando a gente foi chegando, né? Cada um foi chegando e tal, e foi se cumprimentando. Tão bonito, né? Porque no próprio canto aí que ouvimos dizia, né? E alegres se cumprimentam, né? E é isso mesmo, né? Alegre a gente foi se cumprimentando, foi se falando, foi trocando uma palavra aqui e ali. Quem não se conhecia, né? Vai se conhecendo, né? E mais uma vez a gente manifesta
o quanto a gente tem saudades dos encontros presenciais, né? Quanto esses momentos assim eram ricos, né? Do chimarrão partilhado, né? De uma conversa descontraída, né? Que aqui às vezes não permite, né? Aquela brincadeira, né? Aquele dar-se a mão, dançar e cantar, ouvir o Zezo, né? Contando umas piadas, né? Então, realmente, né? Mas é isso aí, né? Estamos aí hoje, então, para ouvir a partilha da Adelaide, né? Dentro desse tema, e a questão de superar o fundamentalismo político-econômico na questão de gênero, né? Na questão, principalmente, das mulheres, né? A Adelaide... ontem eu até perguntava para a Adelaide, como é que eu vou te apresentar, Adelaide? O que você faz, tudo, né? Daí ela disse, não me importo com isso, né? Mas é bom a gente conhecer um pouquinho, né? Partilhar um pouquinho da vida, é um testemunho também, né? De vida que nos anima, que serve de exemplo para todos, né? Mas eu vou resumir, né? Alguma coisa que ela me falou, a Neila também me passou algumas coisas, né? Mas vou dizer assim, ó, ela como ela mesmo colocou, né, mãe, avó e bisavó, né? Olha que alegria, né? Então isso aí já é uma coisa assim bonita, né? Do valor da família, né? Ela é da Igreja Católica, da ICAR, né? Participa em muita coisa, SEBS, Fé e Política, CONIC Rio Grande do Sul, dirigente municipal do PT, né? Já foi candidata mais de uma vez, né? Participa de coletivo de mulheres, né? E assim, eu estou resumindo, mas ela, na conversa dela, eu acho que vai poder também manifestar um pouquinho daquilo que é a vivência dela. Adelaide, é com você, né? Queremos, assim, te ouvir com alegria. E à medida que a gente vai ouvindo, né, a gente vai pensando, né, em algumas questões, algumas coisas que vão aparecendo, e a gente vai anotando, seja ali no chat, ou seja quem quiser, né, depois falar mesmo aqui, né, mas já vão pensando, né, a partir da conversa dela, como é que a gente pode fazer algumas provocações, tá bom? Adelaide, seja bem-vinda, aquele abraço. Boa noite, Valdir querido, boa noite, cada um e cada uma que está aqui. Uma alegria muito grande e uma sintonia muito grande, Valdir, porque você foi dizendo exatamente isso, né? A maioria de nós se conhece aqui, se encontra, até antes do ano de 2020, a gente se encontrava, né? E se encontrava e era sempre uma festa. A partilha da nossa vida, da oração, da reflexão, do nosso trabalho, e sem dúvida nenhuma, né, já estamos no segundo ano, e isso tem sido bem difícil para todos nós, para todas nós, né? Mas eu quero dizer que, assim, apesar de estarmos longe, só de nos vermos e estarmos em sintonia já é uma grande alegria. E, além do mais, por estarmos vivas, por estarmos vivos, né? Quanta gente nós perdemos, quanta gente que a pandemia, o vírus, levou. E se nós estamos aqui e estamos vivos, isto é louvável, e por isso eu convido a vocês também a dar graças a Deus, o Deus da vida, dando glória ao Pai e Mãe, ao Filho e ao Espírito Santo, pelo dom da nossa vida. Eu quero dizer que eu acho uma sacanagem, né? Me chamar eu para falar depois da fala do Silvino de ontem, né? Eu acho uma sacanagem, mas está bem, né? Sabe que nós, mulheres, a gente é corajosa por natureza, né? E a gente, né, pode ficar ali com friozinho, mas a gente vai e enfrenta, né? Mas a fala do Silvino ontem foi uma fala muito boa, um baita parceiro, e queremos, então,
continuar assim nessa parceria, né? Mas eu queria iniciar a fala mesmo fazendo alguns questionamentos e que eles podem estar em nossa mente durante a fala e talvez depois no final a gente poder compartilhar, no segundo momento poder compartilhar. A gente sabe que quase todos aqui acompanham o CEBI e a temática de cada ano que o CEBI trabalha, né? E eu confesso que eu já participei muito mais do que tenho acompanhado recentemente e mais por conta das muitas questões em que eu estou envolvida e não por outro motivo qualquer. Mas eu queria que a gente pensasse e pensasse para si e depois quem estiver a fim de compartilhar pode compartilhar, né? O que é periferia para nós? Nós conhecemos a periferia? Por que nós e o CEBI acha importante falar sobre a vida, a relação, os fundamentalismos, as intolerâncias nas periferias? Queria que a gente fosse pensando sobre isso. E daí eu vou contar uma pequena história sobre isso, que me incomoda. Já me incomodou e me incomoda ainda hoje, tá? Porque eu fui moradora da periferia. E fui moradora da periferia das periferias, tá? Isso deve fazer em torno de uns 30 anos. Tenho uma filha que hoje ainda tem alguns pesadelos e traumas do período que moramos lá naquele espaço, tá? Mas por que não me incomodava morar lá? Não era o morar lá que me incomodava. O que me incomodava ao morar lá e ser considerada uma pobre miserável, e continuo pobre hoje ainda, tá? E moro na periferia ainda, só que em outro lugar, em outra cidade. E o que me incomodava mesmo era ver lideranças das comunidades, cristãos, missionários, e visitar as casas dos pobres, né? Fazer missão, evangelizar os pobres. E chegavam na casa da gente e chegavam e diziam, e continuam fazendo as visitas e dizendo isso, e por isso que continua me incomodando. Diziam o seguinte: mas tua casa está uma bagunça. Deveria limpar ou organizar de outra forma. Mas você, tão pobre, precisava ter tantos filhos. Não tinha televisão? Não sabia chegar e arrumar um anticoncepcional? E era isso que vinham trazer para a gente. Era assim que queriam evangelizar. E isso me deixava muito indignada. Porque ninguém queria saber como eu estava passando. O que eu estava passando. Como eu poderia ajudar? Não. Vou dizer que talvez não fosse todos, mas eu recebi muitas visitas desse jeito. E isso me incomodou e continua me incomodando. Porque volta e meia, quando a gente trabalha com pobres, começam os questionamentos. Ah, mas é pobre, precisa de cesta e está com a unha pintada. Eu não pinto minha unha, diz a pessoa assim. Alguns comentários tão desnecessários sobre os pobres. Então, para que a gente possa ter isso presente, quando a gente fala de periferias, quando a gente fala desses temas assim, e lembre da experiência de Jesus nos discípulos de Emaús. Caminhou junto, ouviu. No meio da conversa, ele puxa a conversa também e segue caminhando e segue
contando as histórias e eles vão reconhecendo Jesus. Então, só para a gente dizer que, às vezes, se colocar no lugar, tomar um café, um chimarrão, uma água, sentar, contar história, vale mais, muito mais, do que a tal evangelização desta forma. Só para a gente ter esse panorama. Levar esperança e se colocar à disposição das pessoas, né, e não para ensinar. Mas, e aí a gente critica tanto os fundamentalismos, né? Mas deixa eu dizer que são os fundamentalistas que estão lá na periferia, lá na vila. Em cada quadra tem um localzinho lá que está apresentado como um local de oração, um local de acolhida. E esses fundamentalistas ajudam as necessidades daquelas pessoas. Mas nós precisamos de grandes espaços. A gente não pode fazer uma igrejinha lá na quadra da periferia. E aí, como a gente precisa de grandes espaços, estruturas, a gente não faz no meio da periferia e a gente acaba ficando longe do público. Então, eu queria que isso a gente fosse, então, pensando para a gente trabalhar e depois conversar sobre isso. Se a gente pensar que a economia, a política, são tudo nomes femininos, né? Eles não são masculinos. E, no entanto, a gente vê que quem os governa, ou quem os detém, e quem está nesses espaços, na verdade, ainda não somos nós mulheres. Ainda não somos nós mulheres. E será que é porque nós não queremos? Ou será que é porque nós não temos capacidade? Será que é isso? Será que é isso que permeia o que perpassa? Eu estava lendo hoje à tarde, e o pessoal ali deve saber muito melhor a informação, muito mais de perto, a Margarida Salomão sendo ameaçada pelos empresários por ter decretado lockdown ali para cuidar, ou para minimamente diminuir o contágio e dar uma respirada nos hospitais que estão colapsados, num colapso total no país, né? E aí a gente vê também que muitos outros prefeitos fizeram isso também. Teve manifestações em frente à prefeitura, nas ruas e tal, do comércio, para o comércio fechar, mas ameaça nas redes sociais, em telefonemas e tal, os prefeitos homens não tiveram, mas as prefeitas mulheres tiveram. Então, só para dizer que a nossa sociedade continua uma sociedade, mesmo depois de estarmos no século XXI, patriarcal, machista, racista e misógino. A gente não pode esquecer disso. E nós podemos e devemos mudar isso, e a gente só pode mudar isso através da educação. E aí a gente precisa entender que quando tem insights, ou quando tem ensaios que querem construir uma educação libertadora, uma educação de gênero, a gente não caia nas pilhas de alguns terraplanistas que batizaram isso de ideologia de gênero, que atacaram durante a campanha anterior, cheia de fake news, distorcendo tudo, dizendo que iriam destruir a família, que as crianças iam poder optar pelo gênero, que é para os meninos serem gays, e de tudo quanto é bobagem, de tudo quanto é bobagem. E a pessoa pode até
ser ignorante, pode até não conhecer, mas ela pode até ser ingênua, mas quero dizer que as pessoas que semeiam isso não são ingênuas, são mau caráteres. Aí é diferente, né? O mau caratismo, este sim, é prejudicial. E as pessoas que têm dificuldade de compreensão, não. Essas a gente pode e precisa ajudar. Então, quando a gente vê um sistema que está hoje em voga e a gente não consegue perceber que é um projeto de morte, a gente precisa despertar, precisa acordar para isso, né? Porque às vezes a gente diz que, mas né, não fez nada, o pessoal fala demais, mas como é que a gente vai compreender que um governante deixa 200, quase 300 mil morrerem? Não precisa matar com a sua mão, é só evitar ou dificultar os acessos, a não vacina, a retirada de dinheiro do SUS, né? Manaus, a falta de oxigênio, não tem explicação para isso, não tem explicação. Então, a gente precisa dar conta disso, sim, né? Não tem um projeto de morte em voga, e esse projeto de morte, ele não é por acaso, não é para dizer que o governo não sabe o que faz, sabe muito bem o que está fazendo. E a ideia é essa mesmo, a ideia é de deixar morrer mesmo, não importa quantos, não importa quem, tá? E o movimento de mulheres neste ano, e aí são mulheres do campo, da cidade, trabalhadoras, estudantes, jovens, idosas, enfim, que reúnem e lutam, porque se temos algumas conquistas, elas nunca nos foram dadas, elas sempre foram cavadas por nós mulheres, né? E a gente precisa compreender isso também, e não repetir como muitos que os mimimi das mulheres, né? Aí vale a empatia, né? Vale se colocar no lugar, embora nunca possa sentir o que uma mulher sente na pele, né? Então, para dizer que essas mulheres, então, reuniram para construir neste ano, novamente, neste mês de março, que é um mês de celebrar as conquistas, mas de organizar as muitas lutas que as mulheres ainda têm em frente. E são muitas. E nessa reflexão, nessa construção, as mulheres trouxeram alguns temas bem importantes para a pauta, que são temas muito, muito atuais e muito necessários neste momento de pandemia, principalmente. E daí eu quero lembrar aqui que, especialmente as mulheres das comunidades, as mulheres do STEBs, do CEBI, devem ter muito presente as mulheres que, lá no Egito, já confrontaram o faraó. Então, está no nosso sangue, está no nosso ventre, o enfrentamento contra os poderosos que não querem permitir a organização das mulheres, a vida da sua família, dos seus filhos, das suas filhas, e elas confrontaram o faraó. E continuam ainda hoje, né, mais de 2.000 anos depois já da era cristã, continuam ainda enfrentando os poderosos, os corajosas mulheres, né? E são necessárias, né? Mas então, para dizer que nesse mês de março as mulheres organizaram então uma chamada que é Mulheres em Luta pela Vida.
Quando dizem mulheres em luta pela vida, não é pela vida das mulheres tão somente, é pela vida num todo, pela vida das mulheres também, mas também a vida dos filhos, das filhas, a vida da família, a vida do povo que está morrendo, né? E está morrendo, assim como está morrendo também a nossa casa comum, por conta desta economia, essa economia de morte, essa economia que destrói e que não, não produz vida, dignidade para as pessoas. Ela classifica e, infelizmente, boa parte do nosso povo não consegue enxergar a sua classe social. Estar numa e querer ascender outra classe social é da vida, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém quer ser pobre, ninguém é pobre por querer ser, por gostar de ser pobre. Agora, sempre ter noção de qual espaço você pisa, da onde que você vem, das raízes, das suas raízes. Isso é fundamental. Então, por conta disso, as mulheres chamaram a luta pela vida, e para isso, para que haja a vida hoje, a vacina para todos, para todas as pessoas é algo fundamental. Então, vacina já é importante, a renda, o auxílio emergencial com dignidade, não esses 250 pila que querem dar nesse PL que votaram ali, a PEC 186, tá? Que é um engodo, que ninguém consegue sobreviver com R$ 250, enquanto há desemprego, enquanto as empresas estão fechando, os pequenos empresários estão fechando, os grandes estão contendo, e o povo está na rua tendo que se virar como achar melhor. E tudo isso resume em fora Bolsonaro. Este governo é um governo de morte, é um governo genocida, é um governo aporofóbico, e esse governo ele não pode representar a classe pobre, porque ele não se preocupa em defender os pobres. A gente viu todo o processo, todos nós, de alguma maneira, temos que acompanhamos, né? Embora a gente veja muitos dizerem que odeiam a política é o que decide a nossa vida em todos os espaços, em todos os espaços. Se vamos respirar, se vamos morrer, se vamos viver, se vamos comer, se vamos estudar, se podemos tirar férias, viajar, quais os direitos, enfim, tudo depende da política, embora ela tenha sido totalmente criminalizada. E criminalizar não é por criminalizar, é porque exatamente as pessoas não se organizam, as pessoas começam a ter aversão pela discussão e pela organização, e por conta disso, então, as pessoas de outras camadas sociais disputam esses espaços e nós ficamos de novo para trás. E o Valdir dizia antes, eu fui candidata já mais de uma vez, e quem foi, o Gervásio também foi, e outros aqui talvez tenham sido também, mas o quanto é difícil um pobre se eleger. É muito difícil, não é fácil, porque as pessoas têm uma concepção equivocada da política, né? E, por conta disso, não escolhem e não elegem quem, de fato, poderá representá-los. E isto acaba sendo um problema. E aí a gente vê que quem determina
e quem constrói as leis e quem defende a economia e a política no país são muito poucos que defendem, de fato, estão do lado do povo, do lado do trabalhador, do lado dos pobres. E as pessoas, às vezes, não querem fazer essa discussão. E também a gente talvez tenha dificuldade de dialogar com os pobres, porque a gente, quando vai conversar com os pobres, sempre quer ensinar, nunca quer aprender com eles, como se não tivessem nada para nos ensinar. E aí, o Silvino é muito fã do Paulo Freire, né? Nesse centenário, é mais do que urgente a gente resgatar aquilo que Paulo Freire sempre trazia, os diferentes saberes, a gente juntar, a gente cultivar, a gente fortalecer a sabedoria do povo simples, que sabe fazer economia também. Por quê? Porque ele tem que trabalhar com aqueles caraminguados que tem para poder passar o mês, para poder viver. Senão, come num dia e no outro dia não tem. Então, sabe trabalhar também. Pode não saber falar tantas línguas, pode não saber falar bonito, mas saber falar bonito resolve a vida? Não resolve, né? Não resolve. Agora, como que nós que estudamos, o que nos encontramos e fazemos inúmeros debates, né, de toda a ordem, seja político, seja social, seja eclesial, como que a gente não consegue avançar? Como que a gente não consegue avançar? O que falta? Tem que voltar para a base, tem que voltar para a base. Mas que base que a gente fala? Onde que está a base? Onde que está? Porque, de novo, eu vou sair do meu apartamento e vou lá na vila, na periferia, para construir lá de que forma? Eu lembro ontem o Silvino trazendo o Padre Júlio Lancelotti. Alguns padres, poucos, assim, que fazem essa experiência de fato, de sair dos seus espaços e conviver. É diferente do que tu trabalhar a semana inteira, correr atrás das coisas para você, que são importantes, sem dúvida. Você tem família, você tem as suas obrigações também. E daí no sábado, no domingo, ir para a periferia para ensinar. Será que um dia nós vamos conseguir aprender? Que a gente não vai lá para ensinar, e vai lá para aprender, e vai lá para construir juntos e juntas? Acho que isto a gente precisa assimilar isso, a gente precisa trabalhar isso melhor em nós. E daí eu acho assim, acho uma pena, sabe? Acho uma pena mesmo. Fico triste assim, que as nossas comunidades, boa parte delas, tem espaço, tem uma liderança na frente, que geralmente é o padre, o pastor, a reverenda, o reverendo, enfim, e que, quer dizer, é um formador de opinião e não consegue ser profético, e não consegue trabalhar de fato a transformação da vida, não consegue abrir os olhos e dizer e mostrar o caminho, caminhar junto, trazer para caminhar junto, que são os nossos grandes desafios hoje, né? Mas daí, mesmo num período destes tão difícil, a gente também vai vendo alguns pequenos sinais, pequenos, e a gente sabe que o que transforma é a partir
das pequenas coisas que a gente precisa se apegar e precisa valorizar. Gente, vocês vão me dando as ideias de tempo, eu não estou conseguindo nem enxergar aqui no meu celular a hora, tá? Vocês vão me dando espaço para mim ver se eu preciso me aligerar ou se tá caminhando tranquilo, tá? Quantos minutos Tranquilo, eu Adelaide. falei? Adelaide, Oi? tranquilo, você pode ir falando a hora que você achar que tiver, né, mais uns 10 minutos aí, né? Depois, se quiser abrir para perguntas, né? Comentários, tá? Como você acha melhor. Não, eu tô com bastante, mas enfim, eu precisava saber assim a quantas eu estava. Então, para dizer que quando a gente tem oportunidade de construir e de fazer e a gente não faz, ou por conveniência, ou por apego a outras coisas, acho que um dia nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso. Porque, para mim, o mais difícil realmente é caminhar junto. Eu tenho sempre uma resistência, e digo isso porque, de fato, eu sofri na pele isso, né? Os outros quererem ensinar, dizer como tu tinha que fazer, sem querer saber por que estava naquela situação, o que me incomodava naquela situação, como eu poderia sair daquela situação. Mas a gente precisa trazer isso muito presente quando a gente fala em periferias, quando a gente fala em voltar para as bases. E, continuando nessa questão de ser ainda o mês e a luta das mulheres, ontem a gente teve uma live aqui em Gravataí, no coletivo de mulheres 8 de março, e nós tínhamos uma delegada da Delegacia da Mulher, que a gente falava um pouco sobre as violências e sobre a importância de ter uma rede forte de proteção, enfrentamento às violências. E aí, lá pelas tantas, a delegada, pensa, delegada, né, que a maioria não consegue imaginar uma delegada, imagina uns delegados, né, uns homens fortes, um revólver na cintura. Agora, tu imagina uma mulher jovem, bonita, inteligente, e ela contando que ela precisava prender alguém, dava voz de prisão, e era como se estivesse falando com uma pedra. Aí, na outra vez, ela e mais outra delegada. Foram 2 mulheres. A mesma coisa. Tiveram que levar spray de pimenta, jogar nos olhos para poder prender. Ou então levar um homem junto. Quer dizer, nós conseguimos, quanto mulheres, avançar e ocupar espaços que majoritariamente eram de homens, mas que os homens têm dificuldade de respeitar. E aí, quando eu digo homens, é a expressa maioria, sem dúvida nenhuma, mas não todos. Então, só se incomode quem entra nessa categoria. Quem não entra na categoria, deixa passar. Tá bem? Então, e para dizer que as mulheres, então, estão nos espaços, mas ainda buscam e precisam muito, mas muito, muito, muito de avançar, porque não é, que nem eu disse antes, né? A gente não ganhou nada, a gente cavou todos os espaços que duramente nós começamos a ocupar. Agora, se você pensa que tem 15%, pensa um Senado com quase, uma Câmara dos Deputados com quase 600 deputados, um Senado com mais 80. Tu vê quantos municípios, quantos estados, e nós somos 15%.
As mulheres ocupam 15%, não chega bem a 15% dos espaços políticos, né, nas câmaras federal, estadual e tal. E não é que não tenha candidato. Até que este ano, por isso que eu dizia antes que a gente vê algumas luzes, né? No fim, eu fui pegar água mas, assim, este ano, apesar de 2020, apesar de tudo isso, o povo também começa a dar algumas respostas. Elegeu vários negros, negras, elegeu vários LGBTs, né? O interior elegeu muitas mulheres. O estado do Rio Grande do Sul elegeu 96 mulheres. É 1/4 do total de mulheres do país inteiro. Então, para ver que a gente precisa avançar muito, muito. E nós vimos que onde as mulheres estão na frente na pandemia, a pandemia foi controlada muito mais rápido, muito mais rápido. Hoje eu li uma postagem na rede social de um padre que eu compartilhei, inclusive, achei o máximo. Diz, se fosse uma mulher que estivesse à frente do governo, já estaríamos todos vacinados, de banho tomado e pronto para retomar as ruas, pronto para ir passear. Eu achei o máximo isso, porque mais ou menos isso, assim, né? Então a gente não pode, as mulheres fazem a diferença onde elas estão, nos espaços de poder que estão, mas ainda não ocupam. E as mulheres que estão, que a duras penas conseguiram esses espaços, sofrem na carne diuturnamente a pressão, a perseguição, a opressão, terrível, terrível. Há pouco falei da Margarida Salomão, tá? Marielle foi morta há quantos anos já e não tem até hoje culpado nenhum, né? Outras vereadoras eleitas ameaçadas o tempo inteiro. Eu sou assessora da deputada Maria do Rosário e sei o quanto ela, até nem dá para falar alto, agora está meio calmo, mas tem épocas que é cruel. Agora, se entrarem nos comentários na página dela, vocês veem ainda que só não é chamada de santa, porque do resto é um ataque feroz à pessoa, não à política, à pessoa, porque pode até ter diferença ideológica, partidária, né, de metodologia, enfim, pode, mas não é isso, porque ali é um ataque pessoal, um ataque frontal e pessoal. Tá? Então, a Márcia Tiburi ontem disse que se mudou daqui, se mudou do Brasil, que não aguentava as ameaças. E nós, mulheres que não calamos, a gente corre risco de vida e muitas são mortas. E aí a gente tem um governo que coloca armas na mão da população, facilita o acesso. Quer dizer, o povo está precisando de comida e ele oferece armas. Uma coisa muito doida, uma coisa que não se vê em lugar nenhum. E aí é isso que a gente tem aqui no Brasil. É isso que a gente tem, né? Então, assim, para mim, assim, é fundamental que a gente tenha presente essas questões, né? Nós somos cristãs, praticantes, vimos do CEBI, onde a palavra de Deus é a base, a sustentação das relações, da nossa construção de ser humano, de sociedade, e nós precisamos avançar, e avançar muito, muito, muito. Se a gente pensar que, acho, assim, percebo, assim, sinto que a gente deixou muito para trás a profecia. Parece que cada um se acomodou em seu canto,
aquilo que há muito tempo a gente ouvia dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E que hoje divulgam que sim, a gente deve meter a colher. Da mesma forma, eu percebo que a gente precisa fazer em nossas comunidades. Não dá para deixar simplesmente na mão do padre, do bispo, do pastor, da pastora. A gente precisa começar a confrontar quando tem que confrontar, a dar um sacode quando a coisa não consegue ligar a vida. E o Carlos Mestre assim, nos ilumina sempre, toda a vida ensinou assim, né? Numa mão a vida, na outra mão a Bíblia. Se a gente não fizer isto junto, então eu não sei, acho que parece que é em vão o nosso trabalho. Então a gente precisa avançar muito nisso. Eu queria, então, por enquanto, ficar aqui, mas antes ainda eu queria dizer que ouvi muito hoje à tarde uma música, depois podem procurar a música no YouTube da Kid Abelha aí, da Paula Toller, Nada Sei. Nada sei dessa vida, vivo sem saber. Nunca sou, nada saberei, sigo sem saber. Que lugar me pertence que eu possa abandonar? Que lugar me contém que possa me parar? Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Vou errando enquanto o tempo deixar. Nada sei desse mar, nado sem saber. De seus peixes, suas perdas, do seu não respirar. Nesse mar, os segundos insistem em naufragar. Esse mar me seduz, mas é só para me afogar. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante, vou errando enquanto o tempo me deixar passar. Vou errando enquanto o tempo me deixar. Quero ficar por aqui e aí vamos ver as reações também, enfim, pode ser? Ok, Adelaide, muito bom, muito obrigado. E sempre na estrada, né, combina muito com você, né, porque com a tua história, né, sempre na estrada, errando às vezes, né, eu acho que errar faz parte da vida da gente, né, mas sempre na estrada, isso é importante, né. Inclusive, nesse sentido, depois a Neila tem uma questão aí, né, que é, daí, o que te fez entrar na estrada, né, porque... na verdade, na vida da gente, a gente está ao lado da estrada e um dia a gente se coloca a caminhar, né? Ninguém nasce caminhando, né? A gente aprende a caminhar. Então, a gente vê a estrada e um dia faz essa opção. Então, depois a Neila até pode colocar, se ela mesmo quiser colocar, né? A questão aí que ela digitou para nós. Mas vamos lá, vamos ouvir a Tereza cantar um pouquinho para a gente... Quem sabe rebolar um pouquinho na cadeira? Vamos lá? Eu canto daqui, vocês cantam daí. Vai lá. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as cercas caírem no chão, quando
Isto, muito bem. O João Osmar aqui dando parabéns aí, né, para Adelaide, dizendo que quando a Adelaide falava, o público aumentava. Foi chegando mais gente aí, né, no auditório. Não, mas muito bom, muito bom. Então, todos e todas bem-vindos aí, né, os que foram chegando. E daí, a Neila, quer colocar, Neila, aquilo que você comentou ali? Coloco aqui. Eu falava assim, Adelaide, como despertar de um sistema de morte que tu falaste ali no início. A tua vida na periferia e de como percebia o preconceito das pessoas que supostamente estavam lá para resgatar, para ajudar, para realizar. E como, através da tua percepção da realidade, tu saiu da situação de pobreza, criou teus filhos muito bem, eu sei. Foi a luta, conseguiste uma projeção na luta social muito grande, na luta política e social, e está à frente, né, da luta das mulheres aí. Como é que tu conseguiu vencer esse sistema de morte? Diz um pouquinho para a gente. Eu queria aproveitar, né, um gancho na fala da Adelaide. Não sei, sabe, às vezes na minha condição de homem, né, eu particularmente fico bem envergonhado, né, fico mesmo. Até porque a gente vai perceber, assim, ao longo da história, eu não sei onde é que está bem o erro, né? Eu acho que a gente vai ter que achar um pouco aí, né? Procurar. Eu sempre costumo dizer, aí até no último, né, eu gravei um canto, né, em homenagem às mulheres, e ali eu dizia o seguinte, né, que, né, sem mulher não há vida. E não há mesmo, né? Então a gente tem que há de concordar, né? O homem não gera vida, quem gera vida são as mulheres. Isso é fato, né? E o que, assim, pelo menos para nós, eu acho que cada um de nós, homens aqui presentes, a gente tem que ter muito claro essa concepção, né, do respeito, né, e a clareza da vida ali presente, aquela vida que nos gerou a vida. Agora, eu não sei também se, de repente, né, talvez, né, só pode concordar ou discordar nesse sentido, mas eu acho que é uma questão educacional ou má educacional, né, vamos dizer assim. Porque talvez a gente pudesse, né, as futuras gerações aí, né, trabalhar os filhos, né, os meninos, não os meninos, a olhar para a condição da mulher como, né, geradora de vida, né? Porque não é a mulher que lava a louça, não é a mulher que limpa a casa, não é a mulher que lava o banheiro, né, que faz isso, faz aquilo outro, né? É porque que nós também a gente não pode fazer isso, verdade? Por que não dá para, por que a gente não educa os meninos lá, desde pequenos, a entender essa relação de igualdade, né? Porque se a gente não trabalhar, penso eu, não sei se eu estou certo, não sei se estou errado nesse sentido, mas penso eu que se a gente, né, talvez se a gente começar daí, a gente começa a perceber algumas mudanças. Porque na atual conjuntura, hoje, do que vivemos, né, para tirar da mentalidade do homem, né, eu não digo nós aqui, acho que nós aqui nós temos muito claro essa concepção de vida, mas aqueles que estão lá fora, né, de que a mulher, né, é geradora de vida, para poder entender isso, para eles poderem entender isso, é muito complicado, é muito difícil, né? Até porque vem a questão de força, né, sustento da casa, o provedor, aquela coisa toda, né?
E a gente tem que perdão, a gente tem que trabalhar isso, né, totalmente processos contrários, não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que tem muitas mulheres, por exemplo, que, né, ela banca a casa, vamos dizer assim, né? Ela consegue cuidar lá de 5, 10, 15, 20 filhos. Eu estava assistindo uma reportagem com uma mulher que tinha 32 filhos, né? E cuidou dos 32, percebe, né? E quem de nós, homens, por exemplo, consegue fazer isso? Né? Não estou dizendo só na concepção de filhos, mas assim, todo o conceito que a mulher trabalha, chega em casa, vai limpar a casa, vai lavar roupa, vai cozinhar, vai correr atrás da molecada, tem que dar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, né? A gente não consegue. Às vezes aqui em casa, né, quando eu chego aqui em casa, a Cris, né, já está com a janta pronta. Já está com a janta pronta, né? Então, a minha obrigação é de lavar a louça. Pelo menos isso, né? Lavar a louça e arrumar a cama na hora que acorda, porque eu sou o último que acorda, eu durmo para chuchu, né? Então, tem que arrumar a cama, lavar a louça, pelo menos o mínimo tem que garantir nesse sentido. E no final de semana, às vezes, quando ela esfrega minha cara na parede, tem que lavar a calçada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Também dividir o serviço, né? E vamos fazendo. Não sei se o pessoal está, né, conseguindo entender um pouco a lógica do raciocínio, né? Pelo menos eu penso, imagino que é por aí, né? Acho que para mudar, né, a gente vai continuar discutindo, vai continuar trazendo presente a problemática, não vamos parar de bater na tecla, é isso mesmo, né? Mas eu acho também que, além disso, é começar a educar a criançada, né, a essa situação, né? O respeito à mãe, à irmã, a condição de mulher, vai lavar banheiro, vai lavar louça, vai limpar a casa. Minha mãe fazia isso, né? E eu trato a minha mãe como se fosse, né? Larga ela no colo, então não carrego mesmo para minha gordinha, para andar por dentro, né? Mas, enfim, acho que era um pouco isso a contribuição que eu queria deixar, né? Alguém tinha pedido ali uma questão, acho que era a Sandra, não me lembro o nome. Tudo bem, então, Sandra, pode falar. Oi, Adelaide, que bom ouvi-la. Linda. Eu queria levantar uma questão, o seguinte, você que participou de uma campanha recentemente, como que você vê essa falta de interesse das mulheres na política? Parece que elas têm medo de ser candidata, têm medo de votar nas mulheres. Eu não entendo essa questão. Aqui em Maringá mesmo, na gestão passada, nós não tínhamos mulher na Câmara. Esse ano nós temos 3. Se bem que uma acho que não dá para contar muito com ela, não, mas já foi um avanço. Eu percebo muito, assim, eu sou da área da educação, nós tivemos uma candidata da área da educação aqui em Maringá e nós não conseguimos elegê-la, porque parece que existe um preconceito sobre a capacidade da mulher. Eu queria que você refletisse sobre isso. É isso? Posso responder? Pode o Gervásio. responder. Não, responde. Gervásio. Não, Eu respondo Adelaide. primeiro. Tá, depois a gente retoma. Pode ser. Eu queria começar, então, respondendo, dialogando um pouco com o que a Neila questionou. Neila, deixa eu te dizer que eu fui mãe muito jovem, uma adolescente ainda. Acho que quem devia ter me cuidado e me protegido também teve dificuldade. E eu passei muito trabalho, demais. E então a minha vida foi bastante difícil.
e tive 4 filhos, assim, um encordoadinho do outro. Mas rasga a minha alma quando alguém pergunta para que tantos filhos sendo tão pobre. Me rasga a alma, porque eu sei. A pessoa não sabe e não quer saber. Quer dizer que para que tantos filhos? E aí hoje às vezes eu brinco com meus filhos, né? Eu tenho 5. Eu não conseguiria abrir mão de um deles, né? Então, é a primeira questão, né? Não diga isso. Não diga isso para nenhuma mulher. Por que que ela tem tantos filhos ou por que que ela não tem? É a primeira questão. E bom, Neila, a vida era muito difícil, morando lá no interiorzão, longe de tudo, longe de todos, enfim. E, né, me sujeitei a isso. Né? Era uma bobalhona, era uma mulher boba, uma menina que cresceu cuidando e criando dos filhos, distante de tudo, e que, quando os filhos cresceram e precisaram ir na escola, teve que buscar saída, e a saída foi morar na periferia da periferia, de uma cidadezinha do interior, a muito custo, com muito sofrimento, e que, bom, nós fomos educadas, né, desde muito pequena, nossa mãe, nossa avó, enfim, e a fé era o que nos dava força para superar algumas dificuldades. E, bom, quando eu vou para a cidade, eu estou mais próxima de uma comunidade, a comunidade ali era uma comunidade bem de base, né, e lia e refletia em cima da Bíblia, a teologia da libertação e tal. E isso foi despertando em mim algo que me incomodava. Não pode isso, eu não posso me sujeitar a isso, eu não posso viver desta maneira, sofrendo todo esse tipo de violência desta forma. Não é possível. Não é isso que Deus quer. Deus não quer isso, então eu não posso aceitar isso. E isso foi crescendo dentro de mim, e isso foi se transformando. Mas sempre que vinha essa questão de não permanecer nessa situação, vinha o que, né, nós mulheres conhecemos muito bem, se os homens não conhecem, né? Vinha as ameaças, né? A ameaça e a violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, e hoje ainda tem a violência política. Mas passava por todas essas violências, que não era fácil, não era fácil. E com isso, os filhos também foram crescendo e também foram compreendendo algumas coisas. No começo tinham dificuldade, depois a gente saiu de lá, enfim, teve um problema, nem me lembro mais certo qual a ordem, mas enfim, a gente veio morar aqui para Gravataí, e aí vim eu e os filhos, eu e os 5 filhos, né? E, bom, dali para diante a gente só se envolveu nas comunidades, seguiu trabalhando, e trabalhando muito, e sempre os meninos quanto as meninas tiveram que crescer muito independentes, porque a mãe não estava em casa para alcançar as coisas, né? O Lucas, o mais novo, volta e meia diz assim, né? Aí eu tive que cozinhar desde pequeno, eu tinha que ir sozinho para a escola, e, enfim, dessas coisas, né? Os irmãos vão se ajudando e quando podem já vão trabalhando, e assim a gente está aqui hoje ainda, trabalhando e se virando. Tenho netos lindos e um bisneto maravilhoso, é o Dudu, que está com 1 aninho e pouco. Isso, né, para dizer que o que me acordou mesmo realmente foi estudar a palavra e ver que não é isso, não é essa aliança que Deus fez com o seu povo, não é isso que ele quer das mulheres, não é isso que ele quer do povo. Então, isso que foi. Quero dizer para o companheiro, o amigo ali que falou que se envergonha quanto homem, acho que é importante dizer que
que sente vergonha. Talvez não que você o faça, o viva desta forma, né? Mas a maioria, e aí a gente não é acusar os homens ou as mulheres, é dizer que o sistema trabalhou dessa forma, mas que podem se libertar, podem sair disso. E a gente precisa construir outras masculinidades que são igualitárias, né? Simone de Beauvoir diz assim, ó, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Por quê? Porque a gente nasce e é um ser, né? É mais uma vida, é um bebê, e tu vai educando na veste, no jeito de cuidar, no jeito de educar, no que pode brincar, com o que brinca, quando brinca, com quem brinca, e ali tu vai formando o ser homem ou ser mulher, né? Então a gente precisa cuidar de como a gente educa, o que a gente dá para brincar para o menino, o que dá para brincar para a menina, e é dali em diante, né? E aí, só para dizer que, sim, tem mulheres que ganham mais do que os homens, e os homens têm dificuldade de aceitar isso. Não se sujeitam, porque está enraizado aquilo de que o homem tem que prover a família, e não o contrário. Mas também o contrário acontece muitas vezes, quando os homens abandonam a família e a mulher tem que se virar sozinha também. E acontece isso, né? Então, é um processo de formação sobre isso, mas a gente pode e deve educar os meninos e as meninas de forma igualitária, com direitos igualitários, sem dizer que um pode e o outro não pode. E a gente faz distinção, desde a roupa, do ventre ainda, né? Então, Sandra, querida, que bom te ver, quanto tempo que não conversamos. Eu acho que das mulheres participarem na política ou não, eu vou perguntar para você. Não, vamos deixar de fora agora esse período de pandemia, mas vamos lá ver. Como é que horário é as reuniões dos partidos políticos? Se as mulheres estão em casa, e o companheiro ali disse, quando eu chego em casa a janta já está pronta, a casa está limpa, a roupa está lavada, não sei o que mais, e põe os filhos para dormir, e ajuda a fazer o dever da escola, dos filhos. Que hora essa mulher vai sentar e vai falar sobre política? E o partido, quando faz reunião, faz que hora? E vamos lá que ela pudesse levar as crianças junto. Quem é que cuida das crianças lá quando está acontecendo a reunião? E quando a mulher vai falar, às vezes não vê o marido cutucando. Fica quieta, tu não sabe nada. Ninguém nunca viu isso. Isso é comum, isso acontece. E essa mulher vai ser candidata para quê mesmo? Né? Para quê? Então, a gente precisa de parlamentares que briguem lá nos espaços, que possam criar forjar espaços para que seja obrigatório a participação das mulheres, e ainda assim tem partidos que conseguem colocar nomes que não concorrem e de uma forma ou de outra acabam prejudicando todo um processo, muitas vezes. Acho que foi isso. Não sei se eu respondi a todos e a todas de forma compreensível. Acho que tinha ali uma questão do Silvino, uma questão do Gervásio. Deixa eu dar uma passada aqui. O Silvino colocava assim, né, a questão de como fazer a prática de Jesus nas comunidades hoje, né, e principalmente na igreja, como abrir espaço, né, com igualdade para as mulheres. Isso aí eu acho que em todas as igrejas, apesar que algumas têm mais espaço, outras menos, né,
mas isso é um desafio praticamente em todas as igrejas, né? E essa campanha da fraternidade ecumênica está nos mostrando isso, que não está dando conta somente entre as igrejas cristãs, que a gente precisa e pode ampliar muito mais com as igrejas de matriz, as religiões de matriz africana, né? Existem experiências riquíssimas que às vezes as nossas comunidades não têm e que a gente precisa considerar, no mínimo considerar, né? Acho que é bem importante isso. Não sei se tem mais alguma questão. eu vejo que as questões, né, principalmente quando você fala da intolerância, né, que existe, do preconceito que existe em relação à mulher, né, eu acho que em todos os setores e ambientes, né, a gente pode perceber coisas nesse sentido, né, que nos entristecem, né, para nós assim que temos essa caminhada, né, e esperamos um mundo diferente, um mundo mais humano e onde haja mais respeito, né. Eu sei que assim deveria de repente poderia, né, com certeza tem outras questões que iriam aparecendo e a conversa poderia se estender bastante, né? Mas eu gostaria, acho que ali deixar a palavra ainda para o Silvino, e daí se alguém tivesse mais uma questão relevante ainda para colocar, né? E aí a Adelaide faz as suas considerações finais, né? Nessa live aí tão rica, né? E onde fomos assaltados aí no meio da live, né? Mas assim aquilo que foi refletido até aqui, conversado, tem um grande valor, não tem nem dúvida, né? E como eu disse, né, dá para a gente conversar muito e muito ainda sobre isso. Esse assunto nunca se esgota, né? Então, não sei se o Silvino quer dizer alguma coisa para nós aí. Não. Estou com problemas familiares aqui, viu? Agradeço, Tá, me convidem para outras oportunidades aí, viu? Tamo junto, viu, gente? Valeu. A minha mãe tá indo dormir agora e, enfim. Tranquilo. Cuida Obrigado bem da pela mamãe. participação. Um abraço para ela. Aí não sei se alguém ainda gostaria de colocar mais alguma questão. A Tereza aqui gostaria de dizer uma palavrinha. Fala aí, Tereza. Diante de tudo aquilo que a Adelaide passou para nós na fala hoje, eu estou lendo esse livro aqui, né, que até foi comentado, de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, esse. E ao longo da fala dela eu lembrei disso que eu li e eu queria ler para vocês. Então, Paulo Freire dizendo assim: é importante ter sempre claro que faz parte do poder ideológico dominante a inculcação nos dominados da responsabilidade por sua situação. Daí a culpa que sentem eles, em determinado momento de suas relações, com o seu contexto e com as classes dominantes, por se acharem nesta ou naquela situação desvantajosa. É exemplar a resposta que recebi de mulher sofrida em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, numa instituição católica de assistência aos pobres. Falava com dificuldade do problema que a afligia. E eu, Paulo Freire, quase sem ter o que dizer, afirmei indagando: você é norte-americana, não é? Não, sou pobre. Respondeu, como se estivesse pedindo desculpas à norte-americanidade por seu insucesso na vida. Tá vendo? Tá vendo? São lições de vida, né? Alguém ligou um som de novo. Acho que é aí mesmo no seu, não é? Não. Não.
Acho que é o do Silvino ali, Vânia. Isso. Adelaide, então, se você quiser, tem Sim, a tá bem. palavra. Eu queria resgatar só duas coisinhas, assim, rapidinho, que no fim, com essa entrada e saída, a gente meio que se perdeu ali, enfim. Mas eu queria dizer que, vejam bem, como é difícil as coisas. A gente está vendo a Rome apanhar tanto, e daí vocês peguem o livrinho da campanha da fraternidade e vocês peguem o hino, e isso que a Rome, eu gosto demais da Rome, respeito ela e tudo, mas veja que ela é acusada de fazer essa aberração para alguns grupos aí, e para mim a linguagem diz muito, né? E quando você faz um hino e você trabalha ele no masculino, embora tu traga uma estrofe lá chamando as mulheres, né? Mas quando tu diz venham todos vocês, venham todos, podia ser uma venham todas também. Quer dizer, desde a linguagem inclusiva é algo que ainda nós temos que caminhar, né? Ainda precisamos caminhar muito. É horrível tu estar num lugar onde tem uma grande maioria de mulheres e entra alguém lá para falar e fala senhores. É ofensivo, Mas, pois é, mas não sei o quê. Ou então, quando a gente ouve piada que diminui as mulheres, as meninas e tal, e a gente fica rindo junto. Parece que a gente fica constrangida, quem conta piada, não. A gente fica constrangida, não, a gente precisa enfrentar, dizer, nossa, só um pouquinho, meu. Qual é? Aí, quando tu fala que a sociedade é patriarcal, os caras querem vir dizer, mas o que pensa, não sei o quê. Não, a sociedade é patriarcal, sim, com certeza, né? Então, eu queria, assim, lembrando ainda um pouco do tema da campanha da fraternidade, né? A gente diz ali também fraternidade de irmãos, diálogo, compromisso de amor. A fraternidade, de fato, é de irmãos, né? E de irmãs seria sororidade. Então, também está no masculino, né? E eu volto a dizer, é tão criticado por ter sido uma mulher que tenha elaborado, né? Mas está bastante masculino a linguagem, né? Então, é fraternidade, teria que, no mínimo, ter sororidade. Fraternidade, sororidade e diálogo, compromisso de amor. Acho que nesse sentido que deveria ser, porque daí incluiria homens e mulheres, porque fraternidade não inclui as mulheres, inclui os irmãos. Tá? E quando a gente compreender, de fato, o que é o verdadeiro diálogo, talvez o mundo fique melhor, inclusive para aquela nossa história lá do começo da minha fala hoje, né? Porque daí a gente vai se colocar no outro. Não será um monólogo, não será um questionamento, não será uma entrevista, mas será de fato uma troca de palavras, uma troca de sentimentos, uma troca de possibilidades futuras, que eu acho que a gente tem dificuldade de fazer. Eu vou concluir, então, com o que diz Drummond sobre a verdade. Drummond diz que a verdade é dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Assim, não é possível atingir toda a verdade, porque ela será apenas duas meias verdades, e cada metade será sempre diferente. Então, se somos uma verdade, podemos dizer que somos apenas duas meias verdades, cada uma diferente da outra? Diante disso, decidi analisar. Para que consultar um psicólogo ou um psiquiatra se Drummond me dá a chave? Pois bem, vamos lá. Em uma das minhas meias verdades, sou trabalhadora, responsável, bem-sucedida, amiga, acolhedora, bondosa, disponível,
educada, alegre, inteligente. Na outra meia metade, sou irresponsável, maldosa, crítica, autoritária, amarga, triste, agressiva, medíocre. E as duas metades caminham juntas e separadas, cada uma a seu tempo, de acordo com o caminhar do andor. E todas as duas metades são igualmente belas, afirma Drummond. E assim somos nós. E assim somos nós. E assim nós seguimos. É isso, gente. Espero que tenha ajudado na reflexão. Com certeza, Adelaide, com certeza, né? Essa questão aqui de linguagem, né? Como o Pedro chegou a colocar lá a questão da linguagem, que é muito machista, a língua portuguesa. Eu mesmo, muitas vezes, paro para pensar antes de falar ou de escrever, porque a gente sempre está correndo esse risco, né? Porque cresceu assim, né? Ouvindo isso, e então é a caminhada que vai nos ajudando a crescer, né? E tudo depende de onde a gente caminha, qual é a estrada onde a gente está andando, né? E aí eu digo, como é bom a gente fazer parte do CEBI, né? Porque, assim, eu aprendi muito com o CEBI nesses 14 anos aí que eu estou na estrada do CEBI, e muito, né, na questão de gênero, e tem ajudado, né? Mas sempre, né, a gente traz todos esses resquícios, né, de uma educação machista ao longo da vida, né? Então, muito obrigado. Acho que a Adelaide, né, merece o nosso reconhecimento, né, por todo o seu trabalho, né, por todo o seu testemunho e por tudo aquilo que nos partilhou essa noite. Muito obrigado, Adelaide, e contamos sempre contigo aí. Continue firme, tendo o nosso apoio. E eu passo a palavra aí para Neila, né? Neila, então... Valdir, Sim. Só queria destacar uma fala que eu achei muito interessante ali do Silvino, né, que ele diz assim que o Gilberto Carvalho convidou ele para a coordenação nacional do Freirear o PT, né? E aí ele diz assim que temos que freirear nossa igreja. Acho assim um termo bastante interessante. Não sei se o Silvino vai falar alguma coisa não, que ele está com o microfone ligado. Mas eu estou justamente assim, destacando a fala dele, né? Silvino, se gostaria de falar alguma coisa sobre se freirear a igreja, né? A Pedagogia da Esperança, entre outras obras do Paulo Freire, onde ele fala muito dessa relação dele com a igreja, com as pastorais, com as SEBs e com a teologia da libertação. Entre outras mil coisas, no Pedagogia da Esperança, foram livros que ele escreveu no final dos anos 80, início dos anos 90, portanto, bem mais atual que Pedagogia do Oprimido e outros tantos aí, viu? Abraço, gente. Vamos firme na luta, né? Paz e bem. Paz e bem. Então, assim, ó, depois da fala da Adelaide, eu fiquei anotando algumas coisas aqui e juntando com a fala do Silvino ontem, da nossa abertura, que foi com Esperançar, eu não tenho dúvida que o esperançar vem puxado pelas mulheres. E quando a gente olha para Adelaide, ela é o verbo esperançar, né? Eu tenho acompanhado a Adelaide, lembro dela da chegada da Adelaide no CEBI, lá nos anos 96, quando o Gervásio era coordenador, e a gente se identificou muito. Anos depois, a Adelaide já estava lá assessorando, e eu lembro de um episódio meio chato, que tinha um determinado assessor que ia assessorar um grupo lá, e ele não pôde e passou para a Adelaide. E o grupo de mulheres e algumas freiras da Igreja Católica, algumas irmãs, ela que vai assessorar o nosso grupo, o preconceito, né? Partindo de mulheres, e pior que acho que era samaritana, né? Era um texto que falava de mulher.
E a gente vê que o preconceito, a intolerância, ele está muito entranhado. É que a gente tem que matar isso em nós, né? Matar mesmo. Matar do verbo, de morrer, deixar que morra, né? E cuidar os filhos, coisas assim. Eu sou muito questionadora. E diz assim, ó, tá te metendo onde não deve. Eu sempre meto a colher onde não devo mesmo. E arrumo cada confusão por isso, né? E até hoje a gente diz assim, ó, nós temos que respeitar, disse uma professora assim, porque eu falava com a Adelaide pela manhã que os alunos, eu leciono em escola de campo e as professoras já começaram as aulas online, e às vezes cai a internet e a plataforma está ruim, e acharam melhor dar aula pelo Meet. Mas entra os meninos e começam a xingar as meninas, e as coisas pesadas, e até pelo grupo do WhatsApp. Aí eu entrei em todos, fiz uma limpa, dei uma reunião. Ela disse, ai, Neila, mas eu não sei se não foi. Eu digo, tu aceita como mulher que as mulheres estejam tratadas? Ah, mas são todas gurias. Mas são mulheres, né? Isso não se admite. E nós temos que ser intolerantes com o preconceito e com o fundamentalismo, né? E defendermos umas às outras. Quando a gente diz assim, ninguém solta a mão de ninguém, é para não soltar mesmo, tá? É para puxar, é para resgatar. E quando a Adelaide fala assim da periferia, é lá na periferia que a gente tem que estar junto com as mulheres. Eu aprendo muito, porque eu trabalho com as mulheres do campo, né? E com as mulheres vindas da periferia, que foram para os acampamentos da reforma agrária, que hoje estão no campo. E essas mulheres têm muito que ensinar. Essas mulheres são muito sofridas, foram mães muito cedo, têm o machismo estrutural nelas, nos filhos, nos maridos, e é uma luta para resgatar isso. E eu compro boas brigas às vezes, né? Estou sempre metendo meu bedelho onde eu não sou chamada e vou continuar. Mas eu acho que nós temos que ser a resistência, né? Então, esse sonho de tempos melhores, esse esperançar, eu não tenho dúvida, é puxado pelas mulheres, e mulheres tipo Adelaide, assim, né? Eu fico muito feliz, muito orgulhosa de ti, Adelaide, e assim, e ver como tu cresceu todos esses anos, né? Muito obrigada, assim, ó, gratidão mesmo. Foi 2 dias assim de uma fala, o Silvino foi excelente ontem, muito bom. A tua fala hoje foi primorosa, tá? Então, agradeço em nome do CEBI, da Regional Sul, em nome das mulheres, em nome de todos nós. Gratidão a vocês dois. Amém. Leiam o livro do Marcelo Barra sobre as teologias da libertação. Acabei de botar aí no chat aí. Quem não leu deixa eu ainda, salvar, então. imperdível. Deixa eu salvar, Editora então. Vozes. Ele Não fez sei o título exato, mas não me lembro agora. Mas ele fez um curso sobre esse livro, acho que é a Teologia da Libertação nos dias de hoje, não é uma coisa assim? É uma coisa assim. Ele deu um curso sobre várias etapas, foi muito bom. Vânia, podemos encerrar com o canto? Você vai transmitir, né? Eu vou cantar daí. E agora eu vou cantar junto. Isso. É esse da projeção? Esse é a oração. Quer fazer a oração? Fazemos então, a oração, então. Então faz a oração, daí eu fecho e a gente canta. Tá. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e sororidade, e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade.
através dessa campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Amém. Abrem como todo mundo a- as câmeras para a gente poder registrar enquanto canta. Vamos abrir as câmeras aí, né? Para a gente fazer uma foto, pelo menos. E como a Adelaide falou do hino, a gente vai cantar então uma estrofe do hino da campanha da fraternidade. E minha mãe é uma das pessoas que a gente canta na igreja, né? E sempre que tem todos ou confirmados, como tem aqui, ela canta sempre no feminino. Então, ela canta todas, confirmadas, e canta no microfone. Então, quem é mulher aí, canta comigo no feminino. E na Vocês primeira observaram? linha... Isso. Oi? Não, pode concluir. Eu quero, antes de tu começar a cantar, eu quero fazer uma observação. Ah, tá. E eu ia dizer só na primeira linha que diz venham todos, vocês, venham todos. Aí vamos mudar, então. Vamos cantar venham todas, vocês, venham todos. Pode falar, Adelaide. Então, o Valdir já conseguiu na oração ali, ó, pelo dom da fraternidade e sororidade, ele disse. Amém, Valdir. Como é bom aprender, né? Como é bom aprender. Vamos lá, então. Venham todos... Não, eu errei já, eu errei. Venham todas vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas, formando aliança, firmadas na mesma missão, de mãos dadas, formando aliança, confirmadas na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que dá vida, do que estava dividido, unidade ele faz, do que estava dividido, unidade ele faz. Um abraço! Um abraço sororal. Sororidade, paz e bem a todos e todas. Paz e bem. Paz e bem.